pouquinho aqui sobre isso, sobre por que será que às vezes a segunda-feira é meio chata para umas pessoas e não para outras. Eu quis trazer um pouquinho de contribuição para você pensar um pouquinho sobre a sua vida, sobre que rumos você está tomando na sua vida, sobre porque talvez para você também a segunda-feira seja um dia chato e não, sabe, eu vejo muitas pessoas viverem da seguinte forma, esperando chegar a sexta-feira, e aí sextou é dia de festa, porque você não vai precisar trabalhar, vai poder só aproveitar a vida. E aí o segunda-feira, um dia triste, como se de segunda a quinta a vida fosse chata e só na sexta-feira que a vida fosse legal. Então é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, para trazer de repente um pouquinho de clareza para você, se você se sente assim de alguma forma. E tá tudo bem também, se para você viver assim, esperando sempre chegar a sexta-feira para ser feliz, tá tudo bem. Mas eu queria dizer que existe outra forma de viver que não seja essa. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda. Então é isso que nós vamos falar um pouquinho, tá bom? É sobre esse post, sobre o segundou e de todo mundo que respondeu, em média 37% das pessoas fez uma cara de que pena que é segunda. Então eu achei relevante falar um pouquinho sobre isso, porque 37% é bastante gente. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre isso. Marcela, linda, seja bem-vinda. Porque talvez, e se não se encaixa em você, tá tudo bem, tá bom? Mas por que talvez segunda-feira para você é um dia chato? E aí, eu quis trazer um pouco de luz para isso, de clareza para isso. Pode ser que para você segunda-feira seja um dia chato, porque talvez você não faça o que você gosta. Talvez o trabalho que você tenha, ou a vida que você tenha, a ocupação que você tenha, não te satisfaz, não faz brilhar os seus olhos, sabe? E se a gente faz algo só por fazer, ou faça só pelo dinheiro que aquilo dá, não que isso esteja errado, mas pode ser que você não fique feliz, não sinta prazer fazendo o que você faz, pode ser que você não se sinta alegre o suficiente ou merecedor o suficiente. Então eu queria pontuar algumas coisas aqui para você que acha que segunda-feira é um dia chato, porque você vai ter que voltar para sua rotina de trabalho ou para sua rotina da sua vida cotidiana. Você realmente trabalha com aquilo que faz sentido para você? Você realmente acorda todo dia motivado para fazer o que você faz? E volto a dizer, não tem nada de certo ou errado aqui, tá bom? Eu não quero parecer que eu esteja impondo que tem que ser de assim ou tem que ser assado. Não, mas é trazer reflexão mesmo. Pra gente entender por que a gente faz o que a gente faz. O que me motiva a levantar de manhã pra entrar na minha rotina, pra ir pro meu trabalho. Porque eu penso que a vida passa muito rápido pra gente fazer algo que não faz os olhos brilharem, entende? A vida passa muito rápido pra eu fazer algo porque alguém disse que era legal eu fazer, porque alguém disse que aquilo ia trazer dinheiro e felicidade pra minha vida. Filomena, linda, seja bem-vinda. Evelyn, Marisa, boa tarde. A reflexão que eu queria que a gente fizesse nesse momento é isso. Por que eu faço o que eu faço? Será que é porque alguém falou que eu tinha dom para aquilo? Que alguém falou que aquilo ia me dar muito dinheiro? Porque meu pai, era o sonho do meu pai, ele não realizou e eu estou realizando por ele? Ou porque era a única coisa que tinha mesmo, eu não tinha outra coisa, então tá tudo bem se for isso? Volto a dizer, gente, não tem certo e errado. Tem a minha percepção a respeito disso que eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes eu noto que as pessoas que passam pelos atendimentos comigo ou fazem os treinamentos, elas estão no piloto automático fazendo algo que não é aquilo que agrada, não é aquilo que faz levantar com a maior vontade do mundo, porque é algo que eu amo fazer. Muitas vezes isso está ligado a uma sensação interna de que é o máximo que eu consigo, entende? Eu não mereço mais que isso, porque isso já tá bom. Ou porque em algum momento eu acreditei que fazer aquilo que me faz meus olhos brilharem, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu vim com propósito para fazer, é muito difícil. Ou porque talvez eu não tive tempo suficiente para estudar o que eu queria, ou eu não tenho dinheiro suficiente para fazer o que eu quero fazer. Então, o que eu quero, que consciência que eu quero trazer para nós agora?
é que muitas vezes a gente usa as cenas, as situações externas como desculpa para não fazer o que a gente gostaria de fazer. E pode parecer, para nossa mente, para nós pode parecer muito lógico, muito verdadeiro quando eu falo, eu não faço o que eu gosto porque eu não tive chance de estudar. Oi! Para nossa mente, para nosso ego, essa mente que talvez esteja no piloto automático, a gente vai usar isso como justificativa. E vai ser válido para nós, vai fazer sentido para nós, porque é assim que a gente aprendeu que tinha que ser, porque a gente ouviu alguém falar que era assim, ouviu alguém falar que a profissão que você quer é difícil, ou que você não tem talento, não tem jeito para isso. E quantas vezes a gente fica tomando atitudes, decisões do que é importante para nós, para nossa vida, baseado na opinião das outras pessoas. Quantas vezes a gente vive uma vida, eu não digo infeliz, porque eu penso que se eu tiver gratidão por aquilo que eu faço, independente de eu amar aquilo que eu faço ou não, eu não vou ser infeliz fazendo. Mas eu posso ser muito mais feliz fazendo aquilo que faz sentido para mim, entende? É nesse sentido que eu queria que a gente pensasse. E você pode, assim como eu estou fazendo agora, não sei se todo mundo sabe ou me conhece, mas como formação eu sou dentista. Amo ser dentista, mas a odontologia é um ciclo que está se encerrando na minha vida, porque hoje meus olhinhos brilham muito mais quando eu estou fazendo isso aqui, conversando com vocês, quando eu estou dando treinamentos, quando eu estou ajudando pessoas a olharem que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente aprendeu a enxergar, quando eu ajudo de alguma forma virar a chave de alguém e transformar a vida dela, não que eu seja alguém que capaz de transformar a vida de ninguém, porque a transformação está dentro, mas se eu puder ser um start, se eu puder ser contribuição para que isso aconteça, isso faz meus olhos brilharem. Só que como eu ainda que ponto eu quero chegar? Eu ainda não deixei de ser dentista para fazer só isso, porque eu ainda estou fazendo o que eu preciso fazer para eu viver só disso. Então, o que eu quero que você entenda, que você talvez não precise largar o que você está fazendo agora. Ok, entendi, não é isso que eu quero, eu tenho outra coisa que eu quero mais, ou dentro do que eu já faço, eu quero dar um upgrade na minha carreira, eu quero aprender mais uma técnica. Então, não precisa necessariamente deixar de fazer o que você faz hoje, mas você pode sim devagarinho ir estudando outros assuntos, aquilo que faz sentido para você, devagarinho fazendo propaganda de outras coisas que você gosta de fazer e que você faz com prazer para trazer mais leveza para sua segunda-feira, mas mais do que para segunda-feira, trazer leveza e alegria para sua vida. E entender que muitas das desculpas que a gente usa para não ser, para não ter, para não fazer aquilo que a gente quer fazer, aquilo que nos torna alegres, estão ligadas realmente à nossa programação, sabe? A programação da nossa caixa preta, as informações que a gente foi recebendo ao longo da vida sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que você deve fazer ou não deve. Então, o que eu peço, assim, meu convite para vocês é comecem a confrontar essas informações que estão aí dentro, sabe? Quando vocês se deparar querendo fazer algo que faz muito sentido para você, mas alguma voz te dizendo, não, isso não é para você, você é muito velha para fazer isso, você é muito nova para fazer isso, você não tem dinheiro para fazer isso, esse monte de sis que vão surgir na sua mente, confronte, olha para dentro e se pergunta de onde vem essa informação, será que realmente é algo que eu acredito ou é algo que eu aprendi durante a minha jornada, porque eu ouvi alguém dizer, ou eu vi meu pai ou minha mãe falando, ou eu vi meu pai e minha mãe sofrendo muito para ter algo, para ser algo, e decodifiquei aquilo, e a minha percepção trouxe para mim como se viver do que a gente ama fosse muito difícil, que viver do que a gente ama não pode dar dinheiro, que as coisas não... Gente, que as duas coisas não acontecem. Não, gente, para tudo. Isso são informações, são condicionamentos que a gente foi aprendendo e que não servem mais para nós. Então, o meu convite é confronte tudo isso que você acredita como verdade e se pergunte, será que é verdade mesmo? Será que nesse momento isso realmente faz sentido para mim? Será que isso que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meu professor, independente de como foi, será que essa situação que eu vi, que eu vivenciei, que eu experienciei, precisa continuar sendo verdade para mim? Porque eu penso que a vida é tão maravilhosa, como extensão da fonte que nós somos, a gente não pode aceitar o menos para nós, entende? Tem uma frase que eu aprendi um dia desses,
num Instagram aqui que é maravilhoso, que eu até digo, sigam esse Instagram, que chama Frequência do Amor. E tem uma frase que diz assim, que você é grande demais para ser pequeno. Você é grande demais para ser pequeno. Eu tenho agarrado essa frase com todas as minhas forças, porque isso faz muito sentido para mim, mas por muitas vezes na minha vida não pensa que eu sempre pensei assim, que eu sempre entendi que as dificuldades, vamos dizer assim, que eu enxergava no meu caminho, que eu não achava que elas eram reais, que eram apenas informações que eu tinha, crenças que eu tinha, que eu precisava curar. Nem sempre foi assim. Eu também acreditei em muitas das vozes que ficavam falando isso pra mim. Mas hoje, como eu ouço um pouco menos essas vozes, é isso que eu tô convidando cada um de vocês a fazer também. Não permita que ninguém diga que você não é capaz de fazer algo. Não permita e não se permita acreditar que você não é capaz. Deixa eu ler o que a Marisa escreveu aqui. Essa semana eu vi a história de um senhor de 82 anos que se formou em medicina, sua 4ª faculdade. Achei incrível esse exemplo. Cara, que lindo, Marisa. É isso. É isso. Quer dizer, se uma pessoa com essa idade consegue realizar um sonho, por que a gente, com metade da idade, menos da metade, entende? Acha que a gente não, já deu o que tinha que dar. Pelo amor de Deus, a vida é muito mais que isso. A expectativa de vida nesse planeta aumenta a cada dia, e aí eu vou pensar, cara, eu tenho 30, 20, 40, eu vou viver mais 40, 50 sendo infeliz, fazendo algo que eu não gosto, só porque alguém disse que era bom, só porque eu não acreditava que eu podia mais. Então, por favor, não acredite na voz, até mais do que a voz que está fora de você, é a voz que está aí dentro falando para você que você não pode, que você não é capaz. Vai atrás do seu sonho, porque se você não for, ninguém vai fazer isso por você. Então, eu queria, bem rapidinho para a gente encerrar, para não atrapalhar muito o horário de almoço, de trabalho de ninguém. Se você tiver papel e caneta, aí corre pegar, porque eu quero dar um exercício e quero que você faça. Para você, se você ainda não vive algo que é extraordinário na sua vida, se você ainda não faz algo que faz você achar que a segunda-feira é um dia maravilhoso e não um dia triste, porque mais uma semana chata vai começar, eu quero dar um exercíciozinho baseado nas ferramentas de coaching. Então, se você puder, pega, por favor, papel e caneta e eu vou anotar. E você vai anotar algumas perguntas que você vai se fazer, mas é você que vai responder. Porque só você conhece as verdades do seu coração. Só você conhece os desejos da sua alma, ninguém mais conhece. E tudo que a sua alma pode desejar, tudo que a sua alma pode querer, significa que de alguma forma você é capaz de ter. Porque a sua fonte, a sua centelha, a sua alma, seja lá o nome que a gente der para isso, não vai querer para sua vida algo que você não é capaz de ter. Ela conhece você de ponta cabeça, de dentro e para fora, virada do avesso, entende? Então, confia. A Marcela diz, às vezes somos nós mesmos que limitamos. A Marcela, eu diria que 100% das vezes, mesmo quando a gente acha que é o outro que está limitando, é o outro que está pondo, são as condições externas, é o dinheiro, é o tempo, é meu pai, minha mãe, é sempre a forma como eu decido acreditar naquilo ou não. Então, a opinião do outro, ela só vai interferir na minha vida se eu der poder para aquela opinião, se eu acreditar naquela opinião, se eu acreditar que aquilo que a outra pessoa pensa a meu respeito é verdade. Então, somos sempre nós que nos limitamos. A nossa centelha, a nossa alma, ela é gigante, ela é infinita, mas a gente aqui nos diminui, a gente se põe às vezes numas caixinhas do que a gente vai acreditando a respeito de nós. E às vezes, ficar dentro da caixa às vezes é confortável. Lembra da história da zona de conforto? Ficar nessa caixa é confortável, ficar nesse ofurô é confortável, mas não vai permitir que a gente viva a vida extraordinária que a gente veio para viver. Então, eu vou falar aqui, tá bom? Pra gente encerrar as dicasinhas, as perguntas que você pode se fazer para começar. Porque às vezes, muitas pessoas que eu atendo ou que fazem os treinamentos, elas falam, mas eu não consigo imaginar o que eu faria. Eu não gosto do que eu faço, mas eu não sei o que eu queria fazer. E algumas vezes, quando a gente se faz algumas perguntas, como essas que nós vamos fazer agora, elas trazem um pouco mais de clareza pra gente entender o que então que eu gostaria de fazer para ter minha vida mais leve, mais alegre. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse assim, vamos lá, vamos imaginar alguma coisa, pensa aí, não precisa ser já essas respostas, tá bom? Anota aí se fizer sentido para você e vai respondendo ao longo do seu dia, ou tira um momento do seu dia, respira fundo, se conecta com quem você é e se faz essas perguntas. O que faz o seu olho brilhar? O que você se vê fazendo, sendo ou tendo
e que faz os seus olhinhos brilharem? É a primeira pergunta. E não precisa responder com pressa, não precisa responder de forma racional. Sente, tá? Deixa o seu coração, que é o ser mais, é a parte mais intuitiva que você tem, que é a parte que está ligada com quem você é de verdade, com essa sua centelha, com essa conexão de filho de Deus que você tem. E deixa o seu coração responder. O que eu faria e ficaria tão feliz que meu olhinho brilharia assim de felicidade quando eu estivesse fazendo? Ou o que eu faria até de graça? Até na segunda. Até no domingo à noite, que eu penso que é a hora de eu estar descansando, mas eu faria com tanta alegria, porque eu faria até de graça, eu faria até no domingo. E quando você olhar para dentro e sentir isso, o próximo passo é você imagine que você está tirando uma fotografia desse momento, que você está fazendo aquilo que você quer, aquilo que faz seus olhos brilharem. Fecha seus olhos e imagine uma foto. Como é que seria essa foto? Onde você estaria? Com quem você estaria? O que você estaria fazendo nessa fotografia? Como é que você estaria vestida? Como é que você estaria se sentindo? Escreve tudo isso, descreve como seria essa fotografia. Depois que você tiver essa fotografia clara, porque quanto mais clareza nós tivermos daquilo que a gente deseja, mais fácil é nós manifestarmos isso na nossa vida. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre sobre clareza, sobre como pedir as coisas para o universo, volta aqui no meu IGTV e a semana passada nós fizemos a semana do Pix de Felicidade. E lá tem várias aulas pequenininhas que é onde eu falo bastante sobre isso. Então assiste lá também, tá bom? Para você entender um pouquinho mais. Mas então, depois que você olhar para essa foto e viu como é que você se sente, descreve como você se sente. E depois responde uma pergunta com toda a sua sinceridade. Quem é a pessoa responsável por fazer isso acontecer na minha vida? E nesse momento eu quero que você olhe para você e entenda que as circunstâncias externas, elas são só consequências daquilo que você decidir internamente. Como isso vai acontecer na sua vida depende de como você se sente, do quanto você acredita que é possível aquilo acontecer na sua vida, do quanto você tem clareza do que você quer e do quanto você está comprometida em fazer aquilo acontecer. Então, depois que você se responder quem é o responsável, e eu espero que você responda que é você mesmo o responsável, você se deu uma nota de 0 a 10 do quanto você está comprometida de verdade em fazer isso acontecer na sua vida. O quanto você está comprometida de verdade em trazer mais leveza, mais alegria, mais felicidade para o seu dia a dia. E depois você vai escrever também qual o primeiro passo que você pode dar agora, para estar mais perto da realização disso. Não é amanhã, não é semana que vem, não é na próxima segunda que você acordar com cara de segundou. Não, é agora. E agora, de repente, você está no seu trabalho, você diz, não, agora eu não posso, mas você entendeu. O agora é o hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. Qual é o primeiro passo? De repente é procurar um canal no YouTube que ensine coisas a respeito do que você quer saber. De repente é consultar um amigo que sabe um pouquinho mais sobre aquilo que você... visitar um profissional que faz aquilo que você quer fazer e pedir dicas para ele. Você sabe qual é a resposta. Você sabe qual é a resposta. Se fizer sentido para você, faz esse exercício. E depois... escreve, eu vou te dar uma pergunta que você vai se fazer de hoje em diante todos os dias. Se você puder fazer mais de uma vez por dia, melhor ainda. Porque quando a gente lança perguntas para o universo, ele sempre traz a resposta para nós. É como se quando eu fizesse uma pergunta, o universo fosse procurar entre todas as infinitas possibilidades de resposta, aquela que mais se encaixa com você. Porque quando eu falo não, quando eu afirmo algo, eu limito, se eu falo, não, eu sou assim tem que ser esse caminho. Para eu aprender o que eu preciso, tem que ser dessa forma. Quando eu digo tem que ser assim, eu estou limitando as possibilidades das coisas acontecerem na minha vida. E quando eu mando essa pergunta para o universo, para ele me responder qual é a melhor possibilidade para mim, infinitas portas podem se abrir. Então anota aí qual é a pergunta que você vai se fazer de hoje em diante, todo dia, até você viver essa vida extraordinária que você quer viver. E a pergunta é, universo, o que se requer para que eu viva o meu propósito de forma alegre e leve? Vou repetir. Universo, o que se requer para que eu viva o meu propósito de forma alegre e leve? Anota essa pergunta, gente. Se você ainda não vive o seu propósito, se você ainda tem dúvidas do que é que você tem que fazer para viver de forma mais leve e alegre, faz essa pergunta infinitas vezes no seu dia. E aguarda, entende? Sem se preocupar com a resposta, porque a resposta virá. E o seu coração sabe qual é a resposta certa.
As pessoas têm me perguntado também sobre o treinamento, que eu fiz o relançamento dele, que tá aí no meu Instagram também. Se você quiser, de alguma forma, conhecer mais sobre todas essas leis, conhecer mais sobre como a nossa mente funciona, ter mais ferramentas para transformar a sua vida e viver da forma leve, plena e alegre que você merece que a sua vida seja, eu te convido a entrar nesse treinamento. Vem com a gente. Vem transformar a sua vida também, que eu tenho visto relatos incríveis das pessoas que fazem treinamento, de quanto elas encontraram outros propósitos, de quanto elas têm realmente a vida agora mais leve, porque elas entendem como é que nós criamos todas as coisas e todas as situações e cenas que acontecem para nós. Então, eu queria só trazer essa reflexão para sua vida, para minha vida, de que a gente pode transformar a nossa segunda de um dia desagradável e chato, porque é mais um dia chato de trabalho, de vida. Cara, é mais um dia abençoado, maravilhoso e extraordinário de vida. Beijo, gente, por vocês.